Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de live, numa série de live que estamos aqui. Iniciamos há alguns dias. Quero convidar você que pegue um papel, uma caneta e anote, né, todos os traços de perfil de caráter que nós fizemos. Estamos aí, né, num tema muito interessante para análise comportamental, para quem é analista comportamental, para quem trabalha com pessoas e quer entender mais sobre isso. Nós estamos falando aqui sobre traços de perfil de caráter e também com os temperamentos, né? Fizemos um paralelo aí de 4 temperamentos e hoje estamos vindo aqui mais uma vez nesse dia de live, né? É a nossa quinta reunião de live e que você não possa perder hoje. Quero estar já chamando aqui a minha parceira de live, a Aline, que é psicanalista de formação. Enquanto ela vai entrando aqui, você que está acompanhando aí, fique ligadinho aqui, porque hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Aline, eu não estou conseguindo aqui te chamar. Não está aparecendo aqui para me te convidar. Aparece você. Consegue pedir novamente aqui para mim te aceitar? Enquanto nós vamos nos preparando aqui, que você possa estar aí compartilhando aí com seus amigos. Opa, acho que agora vai dar certo. Isso. Acho que agora vai dar certo. Opa, agora deu certo. Boa noite! Boa noite, Aline. Tudo bem? Como é que você está? Bem, André, estou bem, graças a Deus. Tá Tudo bom. certo? Graças a Deus, tudo certo. E aí, como foi aí os preparativos da formatura, as experiências que compartilhou? Nossa, Um pouquinho mais aí, como que foi esse evento que eu acompanhei pelos stories aí, né? E já fiquei sabendo de antemão que foi fenomenal lá o evento que você participou. foi muito gostoso. Nossa, foram 4 dias assim, imerso, de imersão mesmo, né? Porque era o dia inteiro, começava de manhã e ia até às 9 horas da noite. Então, assim, foi muito intenso, foi um processo muito legal, né? Fui lá buscar meu canudo, vestir minha beca. Ah, é muito importante esse momento para mim. E também o conhecimento, né, que a gente adquire, né? Você sai de lá, assim, com o coração renovado. Ainda mais que o nosso instituto, onde eu estudei, a nossa base é cristã, né? Então, é um Legal. instituto que se fala muito de Deus, fala muito da Bíblia, então a gente estuda muito a base psicanalítica com o estudo da Bíblia, né? Então, assim, é muito bom. A gente sai de lá com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito renovado, né? Então, Muito assim, nossa, foi muito bom. O Bambam, né, meu esposo que foi junto comigo, amor, saiu de lá quase um psicanalista formado. Mas que bom, né? É isso mesmo, né? É uma oportunidade única, né? E tem que celebrar, né? Isso é algo que é motivo, né? De celebração. Então, eu fico feliz, né? Por essa conquista, mais uma das conquistas, né? Que ao longo desses anos todos que eu venho caminhando com vocês ali, como consultor empresarial, eu fico muito feliz por cada conquista de vocês e fico mais feliz ainda de poder fazer parte disso também, porque mesmo eu não estando lá, mas eu me sinto parte disso também e ver hoje, né? Acabei de vir de lá e vendo, né, a postura, né, do Bambam, principalmente, e da equipe, da empresa, né, recebemos feedbacks ali, né, do reconhecimento do trabalho que tem sido feito ali. Isso eu
celebro e essa conquista acaba sendo minha também, porque eu sinto parte disso. E o mais legal, né, é entender que aquilo que nós estamos trazendo aqui hoje e aquilo que a gente tem implantado no nosso dia a dia, né, agora você como psicanalista, fazendo parte e entendendo da importância de entender de pessoas, né, você como gestora que foi da Bambam Diesel, que hoje não faz mais parte, mas nem por isso não deixa de participar, né, das coisas que acontecem ali. Então, e para mim, como consultor empresarial, entendendo as ferramentas de desenvolvimento pessoal, de analisar o comportamento das pessoas, como é importante a gente usar isso no dia a dia e como faz a diferença, né, Aline? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que você começa a entender a alma das pessoas, né? Você começa a entender de traumas, de feridas emocionais, de entender quem aquela pessoa realmente é. E às vezes ela mesma não sabe, né? Então a gente, como gestor, entender isso e olhar para essas pessoas com esse olhar de alma, de espírito, de corpo, de saber quem essa pessoa é, de saber o funcionamento dela, né? De entender, olhar para ela e entender tudo isso, né? Faz uma diferença enorme. Porque, assim, depois que a gente começou a aplicar essas técnicas, né? A gente começou a entender melhor o funcionamento da nossa empresa, a gente começou a entender o funcionamento dos nossos clientes, né? Entender o que cada um quer. Às vezes a gente também não cai mais em algumas ciladas, né? Por quê? Porque você sabe quem você é, você sabe o seu comportamento. Então você não cai nessas ciladas aí, que é onde a gente fala da dor, né? A nossa dor. Então, entendendo a sua dor, você trazendo consciência para a dor que você tem, o seu funcionamento e o funcionamento das pessoas à sua volta, é mais fácil compreender tudo, né? E é mais fácil conduzir tudo, né? Tanto é que assim, você mesmo que sempre esteve ali com a gente, né, na consultoria, quando você chegou lá, como que estava, né, nossa empresa. Então, assim, você trouxe muito conhecimento, eu também saí, fui buscar conhecimento, né, na base psicanalítica, e assim, a gente vai implantando isso aos poucos, né? Vai colocando isso, vai colocando, vai testando as coisas. E daí você vive isso na prática, né? Então É, é onde você consegue ali melhorar os seus processos, melhorar a questão a questão financeira, porque quando você tem gestão. tudo isso, vai melhorando o financeiro. Uma semente que você planta que com o tempo você começa a colher, né? Tanto é que o Bambam mesmo foi lá para a conferência, conseguiu participar da imersão. Ele ficou super tranquilo, porque hoje a equipe dele deu conta, né? Ele sabe que hoje ele tem uma equipe que dá conta de tudo isso. E isso foi uma construção, né? Hoje ele tem ali as pessoas que cuidam para ele, né? E são pessoas extremamente competentes, são pessoas extremamente de confiança, que a gente sabe ali qual o perfil de cada um, como que funciona. Então a gente sabe ali onde que a gente precisa cuidar mais. Então ele também, o Bambam, entendendo o temperamento dele, o perfil dele, também conseguiu, né, se desprender, sair disso e ir para a conferência, né, e ficar lá e trazer e também investir no conhecimento dele. Então isso tudo é muito gratificante. Eu, né, olhar para tudo isso e ver quão gratificante é, né? Você ir buscar conhecimento, você buscar entender, porque às vezes a gente fica ali dentro da empresa, né, com aquele monte de problemas, você não sabe o que você resolve primeiro, né? Você fala, Verdade. Jesus, e agora, né? O que eu faço primeiro? Aí a cabeça vira aquela bagunça. Então, quanto que é bom buscar conhecimento, se organizar para desenvolver melhor ali, tanto a empresa quanto a sua casa, né, André? Você como consultor sabe que às vezes o gestor, ele também não tem problema só na empresa. Ele tem problema também na casa, porque esse gestor, ele trabalha muito tempo, né? Ele não é aquela pessoa que às vezes trabalha ali só aquelas 8 horas, ele vai para casa
né, acabou ali o trabalho, vai para casa e fica com a cabeça tranquila. Não, né? Aí ele chega em casa, muitas vezes ele transfere isso para a esposa, para os filhos, e porque isso gera uma carga emocional muito grande. E é interessante, Aline, porque assim, as pessoas têm aquela falsa ilusão que, ser dono de empresa, né, ou empresário, né, enfim, assim, fechou a empresa ali, né, deu o horário de trabalho, acabou o serviço do patrão, né, é mais ou menos assim. E pelo contrário, ele não tem noção, né, quem é funcionário não tem noção da preocupação, do trabalho externo que tem depois, né? Porque assim, é exatamente o que você falou. Eu, quando eu visito empresa, é muito constante eu ver pessoas. Eu tenho uma empresa que eu visitei aqui numa cidade próxima, que é uma fábrica de tinta, que é uma empresa familiar. E me chamou muita atenção uma fala de uma das filhas, né? Era o dono é o pai, né? E ele tinha filhas, né? Que trabalhavam com ele. E ele falou assim, ela no caso falou assim para mim, André, a minha maior dor, a minha maior angústia é no almoço de domingo, porque, no caso, como ela fazia parte do financeiro, ela falava assim: chega na hora da gente sentar na mesa, o meu pai está perguntando para mim os boletos para amanhã, que é segunda-feira, de quem que eu tenho que pagar, o que que tem, na hora do almoço de domingo. Né? Então, assim, as pessoas organizar isso, né? Fazer esse planejamento de governança, né? E saber governar, né? Os problemas ali da empresa, separando o tempo de qualidade, o tempo de família, qual é o momento horário, melhor horário para falar sobre isso, é o que falta em muitos gestores e acaba isso, eu falo assim, que desgastando, corroendo, né, a relação familiar. Então, hoje, graças a Deus, né, a gente tem conhecimento, tem ferramentas para poder estar levando, porque assim, para ser hoje empresário, você mesmo é prova disso, o Bambam também, não basta só ter habilidade naquilo que você faz. Né? Hoje, o próprio sistema ele faz com que você tenha outras habilidades para poder gerir a empresa, para poder fazer a gestão. Né? Então, hoje nós estamos aqui trazendo uma ferramenta, né, para a gente entrar aqui na nossa última encontro, né, dessa série de lives aí, são 5 lives. Você que está entrando hoje aqui, que não viu, nós já falamos 4 perfis de caráter, juntamente com 4 temperamentos, né, que se somam ali. E o tema da nossa live é o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você. Então, o corpo e a sua personalidade tem muito para falar de você. E fala e você nem percebe. Né? E hoje nós estamos aqui para te ajudar, você que é funcionário, você que é líder, você que é dono de empresa, e se não é dono também pode enviar para alguém. Né? E esse conhecimento é para todos, né? Mas como nós estamos no perfil, no ambiente profissional, empresarial, então direciona ali para o seu líder, né? Direciona ali para o empresário. Nós já falamos aqui sobre o psicopata, o oral, o masoquista, sobre o fleumático, o sanguíneo, o colérico, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais, tem no YouTube e tem aqui um canal tanto da LIT, Soluções Empresariais, como da Lean também. Você pode estar revendo ali quantas vezes for necessário. E hoje nós vamos estar falando de um perfil muito interessante que a Aline vai estar trazendo para a gente, que é o perfil rígido. Né? Aline, fala aí quem é esse perfil, né? De onde nasceu, quem é esse ser, né? Que está aí solto nesse mundo, que pode ser eu, você. Bom, eu não sou, né? Mas nós temos as características ali. Mas, enfim, para aqueles que se identificam, quem é o rígido? Bom, vamos lá. O rígido, ele se inicia na fase ali dos 3 anos e meio, entre os 5 e 6 anos. Né? Então, ela é uma fase bem extensa, bem grande. E o que acontece? A criança, ela cresce sem entender as relações, como funciona
as relações. Então, chega nesse período, o que que acontece? Ela começa a entender que a vida é feita de par, que cada um tem seu par, né? Ali a sua mãe tem seu par, o seu pai, o seu tio, o seu avô, cada um tem seu par. E ela percebe dentro desse relacionamento com os pais que ela não tem. Então, quando ela é aquela a bebezinha, que ela começa a crescer ali, vamos falar hoje, aqui vou usar um exemplo da menina, né? O pai fala pra menina, ai, você é minha princesinha, você é meu amorzinho, você é neném do papai. Então, a criança, ela se sente como se ela fosse a namorada do pai, né? Porque ela não entende ainda o que que é namoro, ela não sabe. Então, ela acha que ela é a preferida do pai. Só que nesse período, ela vai começar a entender que tem a mãe, né? Então, vamos Sim. dizer assim, que ela vai se sentir traída dentro dessa relação. Ela vai se sentir uma traição. Então, é aonde gera essa dor, né? E o menino, ao contrário, né? Ah, o queridinho da mamãe, o amorzinho da mamãe. Aí vem o pai. Então, é onde a gente fala da triangulação, né? Quem sou eu dentro dessa triangulação de relacionamento, né? Então é como se fosse mesmo um triângulo, né? Pai, mãe e eu, né? Aonde que eu tô aqui, né? Se a vida é feita de par, eles são par um do outro, eu tô aonde dentro dessa relação, né? Então é onde que ele começa a ficar sem entender. Então é como se ele tivesse sido trocado, traído, né? Rejeitado. Sim. Então ele começa a pensar assim: se eu fui trocado, então significa que eu não sou bom o suficiente. Então eu preciso ser bom o suficiente para que eu seja sempre o escolhido. Tem que provar sempre, né, para alguém ali o que está sendo feito, né? Isso. Então, assim, essa pessoa, ela vai gostar muito de palco. Ela vai gostar muito de estar sempre aparecendo para que ela seja escolhida, Ela né? está chamando a Então, atenção, né? isso, tá sempre chamando atenção. Ela sempre vai gostar de brilhar. Então, o que que acontece no corpo, né, do rígido, nesse período do sistema nervoso central? Então, como eu preciso ser escolhido, como que vai ser o meu corpo? Ele vai ser um corpo bonito. É onde Entendi. gera o corpo de ampulheta. A pessoa, ela fica com a cintura fina, os músculos definidos. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, tem aquela musculatura toda definida. Ela tem o bumbum bonito, arrebitado, cintura fina, o rosto bonito. Então, a hora que você olha para essa pessoa, você já vê todo o corpo dela, né? Você olha aquele corpo definido, aquele corpo bonito, aquele rosto, né? Que a gente fala com as três partes igual, testa, esse aqui e aqui, né? Então, geralmente tem o mesmo tamanho. Ela tem o olho com aquele modelo de gatinho, né? Que as meninas fazem lá o tal do delineado. O Sei, sei. rígido, ele já tem o olhar delineado. A boca E isso é para perfeita outra mulher também? também. Ambos E, sexos. isso. E ele tem também os dentes, né? Sempre alinhados. Então, são uma pessoa que você olha para ela, ela é bonita, né? Que a gente às vezes fica assim olhando, fala, nossa, né? Que pessoa bonita, tem aquela energia, né? Toda. Por que que isso acontece também? Porque essa é a fase que a criança começa a descobrir as genitárias dela. Então, essa fase é a fase sexual, onde ela começa a entender quem que é menino, quem que é menina. Aí ela já entende ali que aquela parte do corpo dela direciona o sexo, se ela é menina ou menino. Então, é Entendi. nessa fase esse trauma de traição ocorre assim. Então, ela já fica com aquele corpo sensual, já que para ela seja escolhido, né? Entendi. E pode falar. Não, e o interessante que você está falando aí, e é algo que, assim, para quem está nos assistindo, de repente pode achar estranho, né? Mas isso não tem conotação sexual, né? Porque é uma criança, então a criança inocentemente, ela não entende isso, né?
ela sente que algo está acontecendo, mas ela não sabe exatamente o que que é, né? Sim. Então, é isso, né? É, é onde ela começa a entender sobre a sexualidade dela, a questão do menina e menino, né? Onde ela começa a entender sobre isso. Por isso que também confunde na parte da triangulação, né? Se eu, onde que eu faço parte dentro desse relacionamento, que eu começo a entender que todo menino tem uma menina, que toda menina tem um menino, então tudo é de par, né? Os dois sexos, o feminino e o masculino. Então, quando ela cresce numa casa onde tem o pai e a mãe, ela vai olhar aquilo como par. Então, daí ela vai começar a entender, né? Então, se eu sou um menino, o meu par deveria ser a minha mãe. Mas a minha mãe já tem um par. E agora? Vai ter que buscar fora. Né? Então ela começa ali, ela não sabe qual que é o lugar dela, ela não entendeu ainda, né? Porque ela ainda acha que ela é a princesinha do papai. Então, para ela, ela tem que ser a escolhida. Entendi. Isso daí, isso acontece assim na fase da infância, porque pelo que eu estou entendendo, todos os perfis de caráter, eles têm uma correlação, né, da gestação e na fase inicial ali, né? Essa do rígido também é de que época, assim? Entre 3,5, né? Começa ali entre os 3,5 e 4 anos, ela vai até 5, 6 anos. Essa Ah, percepção. Aí depende ali depende da criança, da percepção dela. Às vezes tem criança que com 3 anos ainda, 3 anos e meio, ainda ela não começou a entender ainda essa parte da sexualidade. Pode ser que ela vá entender com 4 anos. Então começa ali nessa fase. Essa fase pode ser que ela atrase um pouco, por conta ali da criança começar a entender isso. Então, dentro do sistema nervoso central dela, a gente fala que acontece um processo de minialização, que é onde vai moldando o corpo, os neurônios ali começa a entender isso e isso vai moldando o corpo. Por isso que a gente fala, nossa, o trauma é tão profundo, né? Ocorre esse trauma, que ele é capaz ali de desestabilizar ali os neurônios e causar essa questão do corpo, né? E com isso acaba ali trazendo um padrão de funcionamento para essa pessoa, né? Porque por mais que exista a dor, né? Eu tenho, vamos por eu tenho ali a dor da traição. Eu fui ferida nessa época, eu entendi esse trauma na minha casa, né? Então, como que eu vou funcionar? Né? Eu vou ser uma pessoa competitiva, controladora, perfeccionista. E só que isso traz muita coisa boa também, né? Porque uma pessoa que ela é perfeccionista, ela vai entregar coisas boas, ela vai fazer coisas boas, né? Só que tem que com qualidade. tomar cuidado com o nível de perfeição. Porque se ela tiver na dor, né, o nível de perfeição dela vai ser tão alto que ela não vai conseguir fazer, porque vamos supor que você me deu um projeto para fazer, eu tenho um nível de perfeição muito alto. Eu nunca vou te entregar esse trabalho dentro do prazo, porque para mim sempre vai estar faltando algo, né? Por mais excelente que aquele trabalho esteja. Então eu vou estar sempre ali com aquela insegurança por detrás desse perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo e o controle, ele traz insegurança. A pessoa que ela é muito controladora e muito perfeccionista, ela tem alta insegurança atrás dela, né? Então Entendi. precisa controlar isso, né? Entender, olha, eu tenho essa insegurança, eu tenho esse grau de perfeccionismo, mas até que ponto isso me ajuda e até que ponto isso me atrapalha. E é interessante isso, né? Porque assim, ela tem uma necessidade, um desejo de ser visto, né? Pelo que você está falando aí, é uma pessoa que ela tem essa necessidade, né? E geralmente eu acredito que isso acaba deixando ela um pouco mais vulnerável no sentido de mostrar exatamente isso, né? Que ela quer se mostrar, mas às vezes não é nem consciente, né, Aline? Inconsciente sem saber o porquê, né? Porque eu acredito, né, de repente pode ser, porque pelo que eu percebo aqui,
né, dentro dos temperamentos, ela acaba sendo um equilíbrio dos quatro temperamentos juntos, né? Porque quando você fala isso, vem muito o perfeito melancólico, que ele tem essas características, né, de ser perfeccionista, de olhar as coisas com detalhe, né, de gostar de fazer com muita perfeição, porém o excesso de querer fazer isso acaba travando e impedindo ele de avançar. E então eu percebo que acaba havendo um equilíbrio entre os quatro temperamentos, né, dentro dessa característica. Sim, e tanto é que essa questão, ele também ele é muito exibicionista também. Então ele vai gostar de palco. É aquela pessoa que você quer que apresente um programa, é aquela pessoa. Ai, tem que subir no palco, tem que falar, tem que fazer uma palestra, tem que fazer uma propaganda aqui. É aquela pessoa que vai topar de cara. Ela vai falar assim, pode Legal. deixar comigo, que eu falo, ela improvisa bem, sabe? Então, são pessoas que gostam disso. E também, como elas têm essa questão também da competição, são pessoas muito competitivas, né? Então, gosta muito de competir. Então, gosta também de bastante desafio. Só que, o que tem que tomar muito cuidado com isso? Dentro das empresas, ela vai criar, às vezes, uma competição que nem existe, né? Às vezes ela vai olhar para outra pessoa, ela vai achar que aquela pessoa está competindo com ela. Lembra lá da mãe? Então ela foi trocada pela mãe. Então, na cabeça dela, tá todo mundo competindo. Ela perdeu a competição para a mãe, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai competir com todo mundo, né? Ela vai ser uma pessoa extremamente competitiva. E assim, às vezes ela vai até passar por cima do outro por conta dessa competição. E às vezes a outra pessoa não tá nem entendendo por que aquela pessoa tá querendo competir comigo, sendo que eu não tô, sabe, querendo passar por cima dela, mas ela tá ali querendo competir, 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 provar que ela sempre é melhor às vezes. E também, o que acontece com o rígido? É, como ele vai para a vida, mas ele fica com o coração com os pais, né? Porque Hum, como esse trauma foi profundo, ele é como se ele tivesse que cumprir as expectativas que os pais colocou nele, né? entendi. Então, como o trauma foi lá com o pai e com a mãe, ele vai pensar assim: eu não fui bom o suficiente para minha mãe e nem para o meu pai. Então, eu preciso provar para eles que eu sou bom sim, porque como eles não me escolheram, eu tenho um alto grau de querer cumprir isso, né? Essa questão. Então, ele vai ser aquela pessoa que ele vai querer performar em tudo, né? E o que vai acontecer também? Quando ele casa, ele deixa o coração com os pais, né? Entendi. E daí ele vai só com o corpo, porque é como se a alma ficasse lá com os pais. Então ele vai competir com o cônjuge dele. Que coisa, hein? E na empresa? Na empresa, esse perfil, essa característica aí, você falando aí, eu comecei a buscar aqui, né? Dentro dos temperamentos, você falou ali que tem muito. Por isso que eu falo que é uma junção, né? Esse último característica, eu acredito que é uma junção dos quatro temperamentos. Porque você falou ali uma característica do popular sanguíneo e do forte colérico. Mas dentro da empresa, esse perfil é parecido com aquela pessoa que muitas das vezes é chamada de puxa-saco? Tem a ver ou não? Aquela pessoa que está sempre ali perto do líder, de alguém ali, sempre tá sempre pronto para executar, para fazer alguma coisa, como se fosse para provar para alguém? Olha, Pode ser, principalmente se esse líder colocar muita expectativa nele, né? Porque se entendi. eu sou uma pessoa com esse traço e você vai e coloca uma expectativa muito grande em mim, eu vou querer cumprir a expectativa, né? Então, o rígido, ele tá sempre pronto para cumprir a expectativa do outro. E às Entendi. vezes ele Só pode viver até mesmo uma vida que nem é dele, só para cumprir ali a expectativa.
Legal. Só que aí tem um ponto negativo também nele, que como ele é muito competitivo, se ele se sentir ameaçado por um outro que tem um perfil parecido, ele pode não deixar se aproximar, né? E pode tentar sabotar na empresa, né? Um Sim, projeto, alguma situação, né? sim. É um negócio interessante, né? Esse perfil aí, hein? O É, empresário aí, ou quem está nessa posição, tem que estar atento a ler esse perfil. sim, porque ele pode querer sabotar o outro, porque senão ele não vai ser escolhido, né? Então, isso é interessante, né? Porque quando você falou isso daí, eu já vi muitas pessoas não serem contratadas justamente porque a pessoa que está selecionando, ou a pessoa, né, que está sendo selecionada para trabalhar com o líder do setor, quando ele olhava o currículo, ele já não era nem pela qualidade do currículo, mas é pelo medo do que está entrando tomasse o lugar dele. E eu acredito que tem essa característica aí do rígido, imagino eu, né? Porque é o medo ali de perder o posto, falar, tá entrando um melhor do que eu aqui. Sim, porque ele tem É medo muito... de ser trocado e substituído. Então, como às vezes ele tem esse medo, ele pode se tornar muito controlador. Por isso que às vezes ele vai querer saber de tudo que acontece dentro da empresa. E às vezes coisa que não é nem da alçada dele saber. Mas ele vai querer saber. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de controle muito alta. Então ele Entendi. pensa assim: eu preciso saber o que está acontecendo no setor do fulano, no setor do ciclano. Para quê? Porque entre todo mundo aqui eu tenho que ser o melhor, eu preciso ser o melhor. Então, para eu ser o melhor de todos aqui, eu preciso saber o que está acontecendo em todos os setores. Então, às vezes, pode ser sim que essa pessoa olhe aquele currículo, pode ser que não seja nem para vaga, nem parecida com ela, mas como ela já olha e fala assim, eu acho que essa pessoa aí pode subir, pode chegar aí no meu lugar, eu posso ser trocada, e às vezes ela vai ter muita dificuldade de contratar, às vezes até uma pessoa que tem um currículo melhor que o dela, sim, né? E principalmente se ele for um gestor. Por exemplo, se ele for um gestor e ele tiver um funcionário lá, né, que está se destacando, que está indo bem, ele vai arrumar problema com aquele funcionário. E é interessante isso, né? Porque a gente já entrou um outro ponto aqui que é muito interessante. É muito comum isso em vários setores, né? Religiosos e empresariais, onde nós vemos líderes que a gente fala que é o líder cobertura, né? Ou seja, ele é o limite ali, onde se tiver outra pessoa que está querendo despontar ali para cima e superar ele, ele não deixa. Ele dá um jeito Não. de sabotar, ele tira, né? Então, ao contrário do líder, que a gente fala que é o plataforma, né? Que é aquele líder que olha para você, seja num ambiente religioso, ou seja num ambiente corporativo, empresarial, que ele olha uma pessoa que tem potencial, ele faz a base para que essa pessoa decole. E isso pode ser dentro da empresa mesmo, como fora. Ele não tem medo de promover pessoas, né? Então é muito interessante isso. Sim, com certeza, porque ali ele vai sabotar a própria empresa. Porque a empresa, ela precisa de gente competente, gente que brilhe, gente que se destaca. Então, se esse líder perceber se ele tiver na dor e ele perceber que essa pessoa está se destacando mais do que ele vai arrumar problema com esse funcionário, sim. E às vezes ele vai perder um talento que ele tem ali dentro da empresa, né? Ele vai desperdiçar aquele talento ali. Porque geralmente ele vai entrar numa competição muito grande com essa pessoa. Nossa, que coisa, né? Mas Vai. é interessante, né? E aí, nesse caso aí, Aline, para a gente estar indo para os finalmente aqui, né, da nossa live, hoje, né, enfim, pelo andar aí da nossa interação, e eu sei também que vocês chegaram de viagem, estão cansados aí, né? É, esse perfil, ele nasce ali, se desenvolve dos 3 até os 7 anos, você falou? Ele vai entre os 5 e 6 anos, mais ou menos. 7 anos a criança já tem todos os traços dela formado.
E aí essa pessoa ela se desenvolve e é uma pessoa que geralmente ela vai ter sucesso, mas também ela vai ter aqueles pontos negativos, né? Que vai estar limitando ela, né? Dentro da sua visão, né? Como analista comportamental ali, né? É, de formação, principalmente pelo Corpo Explica ali, como que você poderia estar falando, né, esses pontos negativos, o que essa pessoa poderia estar melhorando ali para ela não ficar vivendo nesse usar, né, constantemente esse recurso da dor ali para não prejudicar ela ali, seja na liderança ou dentro de casa, né, ou enfim, no dia a dia dela. Primeiro, ela precisa entender que as pessoas não estão competindo o tempo inteiro, né? Essa é a primeira, que a sua competição é com você mesma. Segundo, comparação, né? Essa pessoa que ela tem a rigidez, ela se compara muito com o outro, né? Porque como ela quer ser escolhido o melhor, então ela tá sempre se comparando. Então, o que que ela faz? Ela pega o melhor do outro, né? O que o outro tem de melhor e ela compara com o pior dela, né? Então, Hum, primeiro, a gente nunca pode comparar as pessoas. Cada um tem seu funcionamento, cada um tem seu jeito de ser, cada um tá ali dentro de um nível, né? sim, É, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem mais nível de conhecimento que eu. Eu jamais vou me comparar com uma pessoa que tá lá, que num doutorado, num mestrado, né? E eu tô ali caminhando. Então eu não posso me comparar com aquela pessoa. Então o rígido ele tem que ser assim. Ele não pode entrar numa empresa, né? Ver lá o gestor dele grande já com tantas responsabilidades e querer ser igual ao gestor, se comparar a ele, né? Então eu preciso ficar próximo dele para que eu consiga aprender, para que um dia eu consiga ser como ele, né? Então sim. primeira coisa, comparação e a competição. Só que assim, como o rígido gosta de competir, o que ele pode fazer? Ele pode colocar desafios para ele mesmo. Olha, por Entendi. exemplo, eu vou colocar um desafio para mim. Eu quero ir na academia 3 vezes na semana, né? Então ele mesmo vai se desafiar. É um desafio que ele fez com ele mesmo, não com o outro. E às vezes o outro não tá nem sabendo que ele tá competindo com ele, né? Exato. Então eu vou criar desafios comigo mesma. Olha, vou fazer um curso, e eu vou começar esse curso e vou terminar. Vou colocar uma meta de 3 meses para eu terminar esse curso, né? Terminei esse curso, uau, vou comemorar, vou sair, vou brilhar por aí, vou colocar uma roupa bonita, porque eu gosto de chamar atenção. Vai colocar uma roupa bonita. Se for mulher, vai fazer uma maquiagem, vai se arrumar e vai sair por aí, né? Se achando, vamos dizer assim, né? Então isso recarrega a energia do rígido. Só que ele tem que entender que a competição dele é com ele mesmo, né? Sem comparação, sem competição com o outro. Então, quando você começa a criar metas para si mesmo, desafios para si mesmo, ele começa a entrar no recurso dele, né? Então, a partir desse momento, ele fica mais feliz. Por quê? Ele está competindo, né? Tá tendo ali a competição com ele mesmo, não deixa de cumprir os seus desafios, suas metas e brilhar, né? Por aí, sair, andar, passear, se divertir, ser ali, ter aquela exibição, né? Se tiver a oportunidade de um palco, excelente, né? Se não tiver, tá tudo bem, mas saia, se exiba, né? E geralmente o risco dele é aquela pessoa bonita, mas ele se acha feio porque ele tem insegurança. Então Entendi. começa ali a olhar os seus pontos positivos dentro da beleza. Qual que é o que eu acho mais bonito? Então eu vou exaltar. Porque o rígido, por mais que ele tenha algo bonito, ele é uma pessoa bonita, ele tá sempre tentando melhorar a beleza, o corpo. Então, faça um autocuidado, né? Cuida do corpo, vai na academia, vai no médico, se cuida. Porque ele tem essa insegurança, então ele fazendo isso, ele vai se sentir melhor, porque ele vai se sentir mais bonito, né? Ele vai parar de competir com o outro, vai começar a olhar para si. E então ele vai entrar dentro do recurso. Então, quando ele está no recurso,
excelente. Ele vai ser uma pessoa produtiva, né? Que ele vai entregar as coisas rápidas. Ele vai ser uma pessoa que vai se comunicar muito bem com o outro, né? Porque ele tem essa necessidade de brilhar. E se você tem um rígido aí, deixa ele brilhar, deixa se exibir, né? A competição dele é com ele mesmo. E a expectativa do outro também é sempre do outro, né? Se você chegar em mim e colocar uma expectativa muito alta, né? Eu preciso entender que as expectativas são suas e não minha. Então eu não preciso cumprir essas expectativas. Eu não preciso suprir as suas expectativas. Eu preciso suprir as minhas. Então a gente sempre tem que deixar a opinião do outro com o outro, né? E cuidar da nossa essência, do que é válido para você, do que faz sentido para você e não para o outro. E é legal isso porque o ano passado eu vi uma frase que eu guardei para mim, né, de um mentor. Ele disse assim: o que você precisa fazer só depende de você, né? E às vezes a gente fica criando expectativa no outro e não vai ser o outro que vai realizar. Se você tiver que fazer alguma coisa, é você, né? É bem por aí. Porque às vezes a gente acaba se frustrando, mas o outro, e, né, é muito complicado isso. E você falando aí, eu comecei a pensar, imagina um casal dentro de casa ali, dentro do dia a dia, né, com esse perfil aí, às vezes pode ser muito, muito mais comum do que a gente imagina, né? De repente ali, ó, a esposa ali, que tem um perfil ali de competição com o marido, de repente, por não entender, né, o próprio perfil, e acaba vivendo num ambiente de conflito por não saber se posicionar diante disso. E o marido também, por não entender tudo isso, né? Eu acho que vira uma guerra ali entre os casais que e aí, quando a gente vai perceber, não é nem um temperamento, porque é uma mistura, né? Aí vai ver a questão ali da falta de equilíbrio ali, por ser uma pessoa rígida, né? Que às vezes está competindo ali com o esposo de repente. Faz sentido isso? Tem a ver também ou não? Sim, faz muito sentido, né? Porque assim, o homem já tem aquele autoritarismo, né? E às vezes ele tem essa mulher assim, que quer competir com esse marido, então essa mulher ela vai às vezes se sobrecarregar. Porque assim, Fernando, o André, André, eu não tenho a musculatura que o Bambam tem, né? Então eu não vou querer competir com ele porque eu vou perder, né? Eu vou me cansar muito mais fácil do que ele, né? Porque eu não posso me comparar a ele. Jamais. Lembra que eu falei da comparação? Então eu não posso pegar o meu corpo de mulher e comparar com o dele. Então o Bambam, ele tem muita musculatura. Então ele vai conseguir trabalhar aí até tarde. Eu não, né? Então, verdade. assim, eu não vou querer competir com ele, entrar nessa competição de querer trabalhar o mesmo tanto que ele, de querer produzir o mesmo tanto que ele, Ter porque eu não vou força como conseguir. ele, né? Ter força como ele, né? Então, às vezes a pessoa tá aí se sobrecarregando, né? Porque o homem, ele foi feito para o trabalho, o homem, ele foi feito para aguentar carga, para aguentar peso. Então, eu vou querer competir com meu marido e vou querer carregar carga e peso. Eu não vou conseguir, né? Então, eu vou me sobrecarregar e eu vou sair da minha essência, do meu feminino e vou ali entrar na energia masculina. Então, eu não vou suportar isso, né? E às vezes é onde ali o casamento tem aquelas brigas, aquelas guerras. Vamos supor que eu tenho um marido rígido, que às vezes o problema do marido rígido, sabe qual que é? O problema do marido rígido é que ele é casado lá com a mãe, né? Então, a esposa que tem um marido rígido, ele precisa entender que esse marido, ele precisa ter esse relacionamento com a mãe. Ele precisa ele cuidar da mãe, ele precisa saber como é que a mãe tá, ele precisa ligar pra mãe. A mãe dele coloca expectativa nele, ele vai querer suprir as expectativas da mãe, né? Então, Ah, o problema do marido rígido é esse.
E às vezes dá muito conflito, né? Porque a mulher fala assim, você é o Eu, filhinho da mamãe, né? E daí é onde dá os problemas, porque e esse marido também precisa entender que essa esposa também tem um lugar dela, né? Que ela é a esposa, então ela precisa da atenção, da mesma atenção que dá para a mãe, precisa dar atenção para essa esposa, né? Porque tem que desprender desse casamento lá com a mãe, né? Então precisa sair um pouco dessa dor aí, daquela expectativa. Então, é aquela pessoa que está sempre tentando cumprir a expectativa da mãe. E às vezes isso é, tira o olhar da esposa do marido enquanto homem da casa, né? sim, Então, o meu marido é um homem, ele não é. Aí eu começo a ver aquele marido como filhinho da mamãe, né? E às vezes ele vai se comportar como esse filhinho da mamãe. Então, para a mulher olhar esse marido assim, é complicado, porque perde aquela admiração pelo esposo, né? sim. Então, o marido ele precisa entender que a esposa tem o lugar dela e a mãe tem o lugar dela também. E saber ali equilibrar isso. É legal isso, né? Quando a gente começa a entender, né, sobre as ferramentas, a gente, nessa conversa aqui, nessa interação, eu me recordei aqui de um momento no passado, né, numa empresa que eu fiz parte, que um dos funcionários, né, quer dizer, a gente distribuiu o serviço ali, e aí um dos funcionários que eu tive, eu coloquei dois funcionários, né, uma equipe de duas pessoas, e aí toda vez que eu colocava os dois dava problema. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, mas hoje eu entendo com clareza por que dava problema. Porque, por causa do temperamento, que eu não tinha esse conhecimento de temperamento. E aí eu colocava um forte colérico, que é muito forte colérico, que era colérico 100%, e um sereno. Então, assim, e o ambiente que eles geralmente tinham que trabalhar, né, porque trabalhava em ambiente residencial, e geralmente ambiente residencial, os espaços são pequenos, apartamentos, sacada, né? Então é um ambiente muito delicado. E aí o forte colérico é muito bruto, ele é rápido, e o sereno muito lento. Então, assim, era briga na certa. Não tinha ali equilíbrio, né? Então, quando a gente começa a entender sobre isso, você começa a olhar para o passado e falar, cara, como era importante ter esse conhecimento, né? E hoje, graças a Deus, nós temos aí e não podemos reclamar, né? Hoje, compartilhando aqui para a gente encerrar, né? Já estamos aí caminhando para 1 hora de live, compartilhando hoje com o Bambam sobre isso, né? Que nós não temos problemas, porque nós temos tantas oportunidades hoje que no passado nós não tivemos, e a gente só não faz bem feito, a gente só não melhora o nosso hoje se a gente não quiser. Porque se a gente, eu sou assim da filosofia que se eu melhorar 1% todo dia, né, no ano, quantos por cento de melhoria, de crescimento eu tive? Então, assim, hoje, só não dá resultado quem não quer, né? Quem dá desculpa não vai dar resultado. Então, não é desculpa para isso, né? Então, hoje nós estamos falando aqui de um conhecimento que eu também não tinha tanto conhecimento sobre essa parte da característica ali comportamental dos perfis de caráter. Eu conhecia, já ouvi falar, mas não sabia com tanta profundidade. Daí, quando a gente começou a planejar essa série de lives aí e falado, né, eu vi como é importante e como que casa com outras ferramentas, né? Então, é muito legal a gente saber sobre isso. E aí, Aline, para a gente estar caminhando aí para os finalmente, eu gostaria que você, né, finalizasse ali, falando mais ali, né, para a gente encerrar e falar, né, complementar ali sobre o rígido, né, que é uma pessoa ali que está em constante competição e
e se mostrando ali para o mundo, né? Se você quer fazer mais alguma consideração, né, sobre isso, para a gente caminhar aí para o encerramento. Sim. Então, né, o rígido, ele precisa entender que ele não está casado mais com os pais, né? Então, ele precisa entender ali o funcionamento dele dentro do relacionamento dele com a sua esposa. Porque senão ele vive uma triangulação. Lembra que eu falei do triângulo? Então, ele fica Sim, ali, a esposa, a mãe e ele, né? Então, ele sempre vai viver triangulação. Então, tem que tomar muito cuidado também. E às vezes, o que, que vai acontecer? Às vezes ele pode permanecer se ele tiver na dor, em relacionamentos tóxicos, né? Por conta ali dele nunca querer perder, né? Como ele tá sempre competindo, às vezes ele não deixa uma pessoa ir embora para não perder, né? tem. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes ele tá vivendo dentro de um relacionamento tóxico, às vezes ele tem uma mãe tóxica, um pai tóxico ali, às vezes narcisista, às vezes marido, esposa narcisista. E a pessoa fica ali sofrendo porque ela não consegue separar daquela, né, tanto de um relacionamento quanto amoroso, quanto às vezes de um líder religioso narcisista, acontece muito, né? Um líder ali dentro da empresa, às vezes uma empresa muito tóxica também não consegue se desligar dessa empresa. Por Isso é quê? muito Porque ele comum. não quer perder, né? Né? Então, hoje, às vezes, a gente precisa perder algo para algo maior lá na frente. Então, eu preciso analisar minhas relações, né? Será mesmo que eu tô dentro desse relacionamento porque eu quero ficar nesse relacionamento ou porque eu não quero perder, né? Ou às vezes amizade tóxica. Então, ele acaba se tornando ali, tendo uma dependência emocional, né? Por não querer perder, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, né, André, como que é importante a gente conhecer. Porque às vezes a gente julga o vizinho, a gente julga a vizinha, o amigo, o colega de trabalho, e a gente não sabe a dor, porque por trás de tudo isso, né, tudo que a gente falou aqui, desde o primeiro traço até hoje, é uma dor existencial que a pessoa tem, Sim. né? Então, através da dor dela, ela não consegue enxergar isso, né? E às vezes sofre. E às vezes ela não sabe que ela tem um recurso também, né? Então eu preciso saber qual que é a minha dor existencial, para que eu saiba também o meu recurso. Porque às vezes eu vou ficar ali sofrendo, 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 uma dor emocional tão grande e sofrendo sozinho, sem pedir ajuda, e às vezes sendo julgado pelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas olham para pessoas que vivem relacionamentos assim, né? E elas falam assim: nossa, mas por que que aquela pessoa não separa? Por que que aquela pessoa anda com aquele amigo? Nossa, será que não tá vendo? Realmente não tá vendo, né? Então, isso é uma dependência emocional, é uma doença psíquica, né? É uma dor existencial. Então, muitas vezes a gente olha e julga. E a gente precisa aprender a olhar para essas pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais empatia e entender a dor dela, a dor que está por detrás de tudo isso. E ter um acolhimento com essa pessoa, né? Acolher, olhar com mais amor, com mais empatia, às vezes, para a vida do outro. E julgar menos, entende? Isso. Porque tudo tem uma dor por detrás, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, empatia e muito amor e muito acolhimento. É isso aí. Aline, quero agradecer a sua participação, o convite, né, que eu fiz para você aí, da gente estar compartilhando esse conhecimento aí, e principalmente para, não só para os empresários, né, mas para as famílias em geral, para que cada um possa entender e conhecer um pouquinho mais sobre, né, as ferramentas que você investiu para buscar esse conhecimento e que hoje estão disponibilizando ali. E, né, eu quero também agradecer aqui a cada um que participou, que interagiu, né, aqueles que estão entrando hoje pela primeira vez. Quero convidar você a estar seguindo o perfil da LIT, Soluções Empresariais,
da Aline também, acompanhar. E quero estar deixando aí, né, nos siga, para que a gente possa estar trazendo novos conteúdos aqui. E você que gostou e que quer, Aline, você vai começar a atender, já está atendendo, né? Já está atendendo, né? Fala aí um pouquinho como que te encontra, né? Caso alguém queira ir uma consulta com você, uma análise comportamental ali, né? Do corpo ali, para entender um pouco mais sobre isso. Fala aí um pouquinho aí para a gente estar encerrando. Sim, eu já estou atendendo, eu atendo de forma online por enquanto, né? Estou vendo aí se eu providencio um lugar para eu atender presencial, mas por enquanto é online. Aí, se alguém quiser atendimento, tanto na base psicanalítica quanto na base pelo Corpo Explica, pode me chamar ali no direct, eu sempre respondo. Se alguém tiver uma pergunta, quiser conversar um pouco, pode me chamar ali que eu estou disponível. E é um assunto assim que eu gosto muito e é que nem eu falei pra você, né? Eu quero levar luz para a vida das pessoas, né? Essa é a minha missão. Então, é clareza para elas, né? Então, eu tô disponível. E meus atendimentos, por enquanto, são online. Aí, a hora quando eu achar algum lugar para eu atender, que tiver tudo prontinho, eu aviso lá no Instagram também. Então pode me seguir lá, vou começar. Eu fiz bastante conteúdo, ainda não postei, vou começar a postar. E como eu estava muito envolvida aí com as questões da formatura, eu acabei deixando o Instagram meio de lado. Aí agora eu vou trabalhar um pouquinho mais ali com o Instagram, então me sigam. E que eu vou soltar bastante conhecimento aí para vocês. Legal. E você que nos acompanhou até hoje aqui nessa live, né, não perca, nós temos aí mais alguns convidados, estou planejando aí de trazer temas bem interessantes relacionado a investimento, a registro de marcas e patente, que é algo importante que as empresas têm negligenciado, e aí quando vai ver, o negócio fica difícil, né, porque tem todo um sonho, enfim. Então acompanha as redes sociais aqui também da LID, Soluções Empresariais, e encaminha aí esse material para o seu chefe, para o seu líder, para o gestor, dono de empresa. E obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. E até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau.